A nossa realidade hoje, ela nada mais é do que uma consequência da nossa árvore genealógica. O que eu quero dizer com isso? A nossa forma de perceber, a nossa forma de agir, a nossa forma de nos comportar e, e nos relacionar com as emoções, ela vem do nosso contexto transgeracional. Então, muitas das nossas decisões hoje em dia, que a gente acredita que são decisões conscientes, na realidade elas são decisões inconscientes. Então, nós não tomamos decisões. A grande parte das decisões a gente não toma. A gente é tomado pelas decisões. E existe uma parte no nosso cérebro que comanda essa parte, que é o nosso cérebro reptiliano. E essa parte ela é incumbida de nos ajudar a dar respostas rápidas, né? Então, diante das situações, diante das experiências que nos acontecem, esse cérebro, essa parte do cérebro, ela nos ajuda a dar uma resposta o mais rápida possível. Por isso, essa parte do cérebro, ela não envolve pensamento e nem emoção. Porque quando a gente começa a pensar, a gente começa a vir justificativas, a gente começa a racionalizar a respeito das situações. E isso não nos ajuda no que tange à sobrevivência. É importante saber que essas decisões inconscientes, nas quais são tomadas pelo nosso cérebro reptiliano, elas têm como base o êxito biológico, ou seja, tudo que dentro de uma experiência, dentro de uma existência, melhor dizendo, garantiu vida, vai ser repetido. Então, dentro do contexto transgeracional que diz respeito à nossa família, ao nosso clã familiar, à nossa árvore genealógica, tudo que garantiu vida na família de vocês, tudo que garantiu vida na nossa família, vai ter uma tendência muito forte de ser repetido. Por exemplo, se eu tenho um avô no qual viveu até os 80 anos e ele nunca conseguiu ter uma casa, então ele viveu um estresse grande e contínuo por não ter podido ter a sua casa. Mas ele chegou até os 80 anos e sobreviveu de uma forma ou de outra sem ter essa casa. Mas é algo que ele queria muito. Tá? Então, se eu herdei a genética desse avô, eu vou ter uma tendência muito forte me auto-sabotar, de procrastinar e, e tomar decisões inconscientes que vão me fazer eu ter muita dificuldade de ter uma casa própria. Entendeu? Porque lá atrás isso gerou vida, isso gerou sobrevivência. Apesar de ter gerado um estresse contínuo ao meu avô, ele sobreviveu. Então ele sobreviveu até os 80 anos dessa forma. Então, de uma forma ou de outra, no que tange perpetuação da espécie, foi um ótimo resultado, né? Então, a gente precisa entender que a nossa biologia ela vai buscar a todo custo a sobrevivência. Então, ela vai buscar fazer com que a gente sobreviva e o que ela vai considerar para nos manter vivos é o nosso transgeracional. Então, muitas vezes a gente se pergunta o que eu fiz, né, para estar vivendo isso. A gente vive em meio a constantes repetições de coisas que a gente não queria estar vivendo e a gente não sabe de onde é que vem. Então, agora a gente pode entender que isso são decisões muitas vezes inconscientes provindas da nossa árvore genealógica. Então, é importantíssimo a gente conhecer um pouco mais a respeito dos nossos avós, dos nossos bisavós, porque conhecendo mais da história deles, nós vamos conhecer mais a respeito de nós mesmos.